Então, estou falando aqui um pouquinho, né, da minha história. É, eu saí da empresa para trabalhar com os meus negócios, o desenvolvimento humano e um trabalho autônomo, né? Saí ali de uma rotina de uma empresa e boa noite para quem está chegando agora. Saí de uma rotina ali de uma empresa e me vi sozinho trabalhando em casa. Era um ambiente totalmente diferente para mim, né? E aí, como que é isso, trabalhar metade fora e metade em casa? Quando eu vou fazer alguma palestra, algum treinamento, quando eu vou fazer um atendimento de coaching presencial, então isso eu faço fora de casa. Quando eu estou preparando os meus conteúdos, os meus treinamentos, as minhas palestras, quando eu estou divulgando o meu trabalho, né, na internet, é, quando eu estou fazendo toda essa preparação, eu faço de casa, né? Então, bastante tempo eu estou trabalhando em casa e uma outra metade do tempo eu trabalho fora. Logo que eu saí, boa noite, Má, bem-vinda. Logo que eu saí da empresa, que eu comecei a trabalhar, a ter o meu trabalho autônomo, para mim também foi bem desafiador é, organizar a minha rotina, porque eu não estava acostumado, né? E agora na quarentena, eu acredito que muita gente esteja tendo essa dificuldade de se organizar, de fazer um home office, porque não é o ambiente com o qual nós estamos acostumados, né, a trabalhar. Então, para quem trabalha fora, trabalha em uma empresa, quando chega em casa é desafiador. Por que que isso acontece? É, Porque a nossa mente, para nossa mente, a nossa casa, para quem está acostumado a trabalhar fora, a nossa casa, ela é um lugar de descanso, ela é um lugar informal, né? Então a nossa mente, uma das maneiras com que a nossa mente ela é programada, eu estou tendo esta vontade. Qual vontade, Silmara? Não entendi. Eu estou tendo esta vontade. Qual vontade? Comenta aí para eu saber, deixa mais claro. Então vamos lá, eu vou continuando, mas pode comentar aí. Então, para nossa mente, quem trabalha fora, para nossa mente, a nossa casa, ela representa um lugar de descanso, um lugar de lazer, né? Por exemplo, você já ouviu falar essa frase, ou talvez você mesmo já tenha falado, não vejo a hora de chegar em casa, tomar um banho e descansar, né? Quando tá naquele dia de trabalho bem pesado, bem desafiador, quem aí, comenta aí quem já ouviu ou quem já falou essa frase ou algo parecido. Nossa, não vejo a hora de chegar na minha casa, tomar um banho e descansar. Quem já ouviu ou quem já falou essa frase? Comenta aí. Vontade de pedir as contas e trabalhar por conta. Ah, tá, entendi. Entendi. Faça com um planejamento, tá? Porque quando eu fiz sem planejamento. Ainda não conhecia muito bem o coaching, para mim foi bem desafiador. Hoje eu entendo, né, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu faria de outra forma. Então faça planejado, tá? Ah lá, ó, eu já, Maria, muitas vezes, Marlene, é isso mesmo. Então, para quem trabalha fora, a sua casa é aquele seu recanto de descanso, de lazer. De uma hora para outra você começa a trabalhar na sua casa, o seu cérebro não entende isso. Fala, poxa, mas como é que é isso, né? Até ontem eu estava trabalhando numa empresa, hoje eu tenho que estar aqui em casa trabalhando, mas a minha casa é meu descanso, é meu lazer. Então o seu cérebro ele não reconhece muito bem isso, né? E aí ele fica nessa guerra. Quando você está trabalhando em casa, você fica olhando para as tarefas de casa, ou você olha para aquele sofá gostoso e quer sentar e quer ficar ali, quer descansar. Então, a gente perde muito foco, né? Enquanto não estamos acostumados a trabalhar em casa. Marli, bem-vinda. E aí eu trouxe algumas dicas aqui para vocês do que fazer, né, para você poder não perder o foco trabalhando em casa.
tá? E aí a primeira dica que eu quero trazer é a seguinte: organize um local específico para você trabalhar na sua casa. Por quê? Uma das maneiras pelas quais a nossa mente é programada, pelo qual a nossa mente absorve informações, absorve programas, é pela visão, né? Uma das maneiras é por imagem. Então, quando você está só com aquela sua imagem na sua mente, no seu cérebro, está só aquele registro de imagem de que a sua casa é um lazer, você vai perder o foco. Quando você constrói um ambiente dentro da sua casa que te lembra o trabalho, que te lembra um local profissional, o seu cérebro começa a entender que quando você está naquele local, você está trabalhando. Então, essa é uma maneira de você começar a treinar o seu cérebro a olhar para aquele canto da sua casa como trabalho. Então, ele vai começar a se acostumar a que, quando você estiver naquele canto, ele vai falar: opa, então aqui eu estou trabalhando. Porque você está vendo, né? Você está usando a visão, a imagem, para programar o seu cérebro. Qual programa você está colocando nele? Olha, aqui, enquanto eu estiver nesse local, eu estou trabalhando. Então separa aí, se você tiver como, né, um cômodo, um quartinho, alguma coisa que dá para você montar ali um escritório, é o ideal e deixar aquele ambiente só para você trabalhar. Esse seria o ideal, mas eu entendo que muita gente não tem, né, esse cômodo em casa, não tem o espaço. Então, prepare um canto, né, ali da sua casa, de preferência que não seja no quarto, que seja fora do quarto, porque o quarto ele nos remete a descanso, né? Tem a cama, tem coisas ali que o nosso cérebro já entende que ali é para descansar. Então, de preferência, organize esse canto para trabalho na sala ou na cozinha, algum lugar que você coloque alguns objetos, organize de uma maneira que você olhe para aqueles objetos, para aquele ambiente e te passe um ar de profissionalidade, de formalidade, né? E aí você começa a programar o seu cérebro que enquanto você está naquele local, você está trabalhando. Então essa é a primeira dica, beleza? Ivan, meu amigo, muito bem-vindo. Boa noite para quem está chegando aí. Estamos falando sobre como trabalhar em casa sem perder o foco, tá? Então essa é a primeira dica. Organize ali um canto da sua casa com um ar de formalidade, com um ar que te lembre trabalho, né? Com objetos, com uma organização que te lembre trabalho, para que você comece a programar no seu cérebro que aquele local é para você trabalhar, ok? Primeira dica. Segunda dica, monte a sua agenda. Talvez você já tenha uma agenda, mas eu vou te trazer algumas dicas aqui de como você melhorar essa agenda, para que você não perca tanto o foco, tá? Então vamos lá. Primeira dica que eu dou em questão à agenda. Tenha uma agenda de papel, uma agenda física. Por que isso? Eu utilizo, né? Inclusive ela está aqui, minha agenda linda, ó, de papel, né? Uma agenda física. E aí talvez você me pergunte assim: poxa, mas eu tenho uma agenda no celular, eu não posso ter uma agenda no celular? Poder você pode, mas olha a pegadinha. Quantas vezes você vai olhar a sua agenda no celular e ver que tem uma notificação ali de uma rede social? De um WhatsApp, você vê uma mensagem ali, uma notificação de WhatsApp, de Instagram, de Facebook. E quando você vê aquilo ali, você já perde todo o foco. Quem já passou por isso? Comenta aí. Pega o celular para olhar a agenda ou por algum outro motivo, começa a ver um monte de notificação, se entretém naquelas notificações e não lembra nem para que pegou o celular. Comenta aí quem já passou por isso. Quero saber. Quero ver os comentários aí de quem já passou por isso. Pegou o celular ali, você ia fazer alguma coisa importante,
Viu lá as notificações, começa a responder mensagem do WhatsApp, olhar o Instagram, o Facebook, já perdeu o foco, nem lembra mais para que pegou o celular. Ah lá, Marlene, eu não, porque eu uso agenda física. Show! Maravilha. Então, essa é a primeira dica que eu te dou em relação à sua agenda, né? Prefira uma agenda física, uma agenda de papel, porque ali você não vai se distrair com mensagens, com notificações, tá? Enquanto você estiver trabalhando, deixe o celular longe naquele momento e fique do lado ali só com a sua agenda física. Ó, o Ivan, passei por isso, é terrível e tentador ver as redes sociais. Pois é, meu amigo. Já passei por isso, adotei agenda física há muito tempo. Legal, Marli. A Marlene, sou meio antiga. É sabedoria, Marlene, é sabedoria. A tecnologia, em muitos pontos, ela nos ajuda muito, mas se a gente não souber usar com sabedoria, ela acaba nos prejudicando. Na verdade, não é a tecnologia que nos prejudica, né? Somos nós que temos maus hábitos e acabamos levando para um outro lado. Então, primeira dica de agenda, prefira uma agenda física, ok? Isso vai ajudar bastante a você não perder o foco. Segunda dica em relação à agenda. Evite colocar 500 mil coisas na sua agenda para fazer naquele dia. Sabe por quê? Porque você não vai dar conta. Não tem como. Aí tem muita gente que coloca 500 coisas para fazer no dia e não consegue dar conta daquilo, faz 10 e quando olha para as outras, Mari, minha amiga, bem-vinda. Quando olha para as outras coisas que deixou de fazer, fica frustrado e já vem com um chicotinho se cobrando. E aí fica mal por isso. Nossa, não fiz isso. Nossa, não fiz aquilo. Ai, meu Deus. Quem já passou por isso também? Comenta aí. Quem já passou por isso? Coloca um monte de coisa para fazer no mesmo dia, não consegue fazer tudo e depois fica mal e se cobrando por conta disso. Comenta aí. Essa é a segunda dica em relação à agenda. Primeiro, tenha uma agenda física de papel, né? Para não perder o foco olhando o celular. E a segunda dica, evite colocar um monte de coisa para fazer no mesmo dia. Coloca aí quem já passou por isso. Um monte de coisa e não consegue dar conta e depois se cobra porque não deu conta de fazer. Coloca aí, deixa eu saber. Silmara, passo por isso sempre, Ivan. Pois é, não tem como, gente. Entende isso? Se você passa por isso sempre, não só no caso do Ivan, eu já passei por isso também, e acredito que muita gente passa por isso. Entende que não adianta você continuar colocando 500 coisas na agenda, porque não vai dar para atender tudo aquilo. Entende? Se é algo recorrente, ó Marlene, eu muitas vezes, se é algo recorrente, não adianta você continuar colocando muita coisa, porque você vai continuar não dando conta. O nosso tempo é finito. Né? Nós temos 24 horas no dia. E aí não adianta você ficar falando: "Ai, meu dia tinha que ter 48 horas, 72 horas para eu dar conta de fazer tudo". Será que o seu dia tinha que ter mais horas? Ou será que você precisa organizar melhor as tarefas que você vai fazer? Entende como é diferente? Então faça coisas, coloque ali. Eu trabalho, dependendo, claro, da atividade, mas eu trabalho com no máximo 5 coisas por dia que eu vou fazer. É claro que se tem uma coisa que eu sei que ela é bem rápida, eu coloco uma tarefa a mais e tal. Mas se tem as 5 tarefas que eu estipulei para aquele dia, elas vão me demandar muito tempo, não adianta eu querer colocar mais, porque não vai dar, eu não vou ter tempo hábil para fazer aquilo ali. Aí sabe por que muita gente faz aí, trabalha 10, 12, 14 horas por dia fazendo hora extra? Um dos motivos é esse, é não organizar bem o seu dia, a sua agenda, e aí você quer concluir tudo aquilo que você colocou na agenda e você fica lá na empresa até 9, 10, 11 horas da noite. Precisa prestar atenção nos sabotadores. Também, Marli, com certeza. Então, o que eu faço na minha agenda?
O que que eu faço na minha agenda? Eu pego as 5 tarefas mais importantes, tá? Dentro disso, eu coloco ali o horário que eu vou acordar, o horário que eu vou me alimentar e coloco as tarefas mais importantes para aquele dia. Então, o que é que eu preciso fazer que é de importante para aquele dia? É isso que eu vou colocar. Então eu vou analisar as minhas tarefas. Poxa, isso daqui eu tenho tempo para entregar depois, amanhã, por exemplo? Eu tenho tempo? Tenho. Então eu vou deixar essa tarefa para amanhã. Essa tarefa aqui eu tenho tempo? Não, isso aqui já está com prazo quase estourando, então eu vou ter que resolver hoje. Então eu vou colocar aquela tarefa para aquele dia. Geralmente eu faço a minha agenda na noite anterior. Então, na noite anterior, eu programo a minha agenda do dia seguinte, tá? É uma dica. Sabotadores é horrível, muito difícil de se livrar. É por isso que tem técnicas, Ivan. Por isso que no coach a gente tem várias técnicas. Uma delas é ter uma organização, ter uma rotina, né? Então, e claro que tem muitas outras. Mas vamos lá, continuando. Então coloque ali, veja as 5 principais tarefas que você precisa fazer naquele dia. Coloque aquelas tarefas ali, tá? É a segunda dica aí para agenda. Uma outra coisa que eu coloco para agenda, o que que é? Então, como eu falei, horário para acordar, se alimentar, para quem está, né, trabalhando em casa agora e fica perdendo o foco, querendo arrumar a casa, estipule um horário para isso também. Estipule o horário que você vai usar para trabalhar, o horário que você vai fazer as suas tarefas de casa. E aí você tem que realmente se disciplinar para cumprir aquele horário. Então vou trabalhar das 8 às 5, por exemplo. É o horário que eu vou estar focado em trabalhar, né? Um exemplo. Então das 8 às 5, você vai fazer o seu trabalho. Ah, eu vou fazer um intervalo às 10 da manhã para fazer um lanche. À 1 da tarde eu vou almoçar até às 2, enfim, né? Então coloque esses horários na sua agenda e coloca o horário que você vai fazer a tarefa de casa. E aí cumpra essa tarefa, porque sem disciplina você vai perder o foco. Outra coisa, separe um horário do dia, pode ser 10, 15 minutos que seja, para cuidar de você, para fazer coisas que você gosta, que te façam bem. Então, para você ler, para você meditar, para você praticar uma atividade física, para você assistir um vídeo de conteúdo, para você assistir um filme, ouvir uma música, é super importante esses horários. Muita gente fala, eu não tenho tempo para isso, mas quando você incorpora isso na sua rotina, você passa a produzir muito mais e muito melhor. Quando você tira um tempo para você, né, para meditar, para relaxar, ouvir uma música, depois quando você volta a trabalhar, você volta muito mais alerta, muito mais focado, muito mais disposto. Então separe um tempo aí na sua agenda para você cuidar de você, tá? Mesmo que seja 10, 15, 30 minutos, tá bom? Que mais? O que mais que eu separei aqui na agenda? Quando a gente, uma das maneiras que o nosso cérebro ele produz a dopamina, e a dopamina é um neurotransmissor da motivação, da felicidade, do prazer. A dopamina ela está relacionada a isso. Quando a gente produz dopamina no nosso organismo, a gente sente aquele bem-estar, né? Então, uma das formas de se produzir a dopamina é quando você dá o primeiro passo para realizar um objetivo ou quando você concretiza aquele objetivo. Então, coloque essas tarefas do seu dia como se fossem pequenas metas para o seu dia. Então, olhe para a sua agenda, para aquelas tarefas, como se elas fossem pequenas metas no seu dia. E a cada tarefa que você realizar, que você finalizar, vai lá e coloca um ok, coloca uma marca e comemora aquilo. Caraca, finalizei essa tarefa. Yes, eu sou capaz.
Isso vai fazer com que você gere dopamina no seu organismo e essa dopamina, esse neurotransmissor, ele vai te dar mais motivação, ele vai te dar mais energia para você continuar realizando as tarefas do seu dia. Então é bem importante que você olhe para essas tarefas do dia como pequenas metas diárias, certo? Então aí, mais essa dica, então primeiro, organize o seu ambiente de trabalho, né, um local na sua casa, defina a sua agenda, as suas prioridades para aquele dia, né, e segue essas dicas aí, claro que você pode adaptar, mas seguindo essas dicas vai mudar, você vai ver que vai mudar bastante, é, o seu desempenho, né? A sua produtividade. Outra dica que eu trouxe aqui. Você tem que ser o seu próprio chefe quando você trabalha em casa. Não tem jeito. Quando nós estamos trabalhando em casa, a tendência que a maioria das pessoas tem é de dar aquela relaxada, né? Ah, não tem ninguém olhando, então eu vou, saio ali, vou na geladeira direto, vou lá tomar um café e acaba dando uma enrolada, né? Quem já passou por isso, comenta aí. Tenha a coragem, vai lá, comenta aí, né? Poxa, tô em casa, não tem ninguém olhando mesmo. Eu dou uma dispersada, olho mais o celular, mais o WhatsApp, vou mais vezes tomar café, beliscar alguma coisinha na geladeira. Quem já passou por isso aí? Comenta aí, deixa eu saber. Deixa eu saber quem já passou por isso. Vai lá, quero saber. Quem às vezes dá aquela desfocada, poxa, né? Não tem ninguém olhando, meu chefe não tá aqui, os colegas de trabalho, e aí sai do foco, fica mais no celular. Eu, muitas vezes. Pois é, Marlene. Sem dúvida, passei. Pois é. Só que o que que acontece? Olha só, principalmente para os momentos que nós estamos, o momento que nós estamos vivendo de crise. Não tem como você fugir disso, né? O que vai mostrar quem, o profissional que você são os resultados que você produz. Então você acha que está enganando o seu chefe, mas quando ele te pedir o resultado, o que que você vai mostrar para ele? Aí você vai dar desculpa? Ah, não, porque foi isso, porque foi aquilo, porque foi a internet, porque foi não sei o quê, entende? Então, não tem como você mentir. Os resultados falam mais do que mil palavras. Se você não está produzindo, você está perdendo o foco, não está produzindo, você não está tendo resultado. Se você não está tendo resultado, não tem como você mentir para o seu chefe. Uma hora ele vai saber que você não está produzindo legal. Então você precisa ser o seu próprio chefe. Você precisa se vigiar. E olha só uma coisa importante. Nesse momento de crise, tem muitas empresas fazendo corte de funcionários. E aí, quando a sua empresa, se, né, por um acaso ela precisar fazer um corte, quando ela for fazer esse corte, qual é o tipo de profissional que você acredita que a empresa vai reter, vai manter? É aquele profissional que sempre dá desculpa porque não entregou o resultado, ou é aquele profissional que entrega a mais do esperado? É aquele profissional que dá dicas, que produz, que leva a inovação, que leva novas ideias para a empresa ter melhores resultados e passar por essa crise de uma maneira melhor? Que profissional, comenta aí, que profissional você acredita que a empresa vai reter agora nessa pandemia, nessa crise? Qual tipo de profissional? Aquele que dá desculpa porque não entregou o resultado ou aquele que entrega mais do que o esperado? Comenta aí. Marli, não com o pensamento de não tem alguém olhando, mas certo que saio do foco. Pois é, Marli. Pode ser, né? Não, eu dei o exemplo de não ter ninguém olhando porque está em casa, não está na empresa, né? Mas querendo ou não, quando você está na empresa e o seu cérebro sabe que ali tem várias pessoas te observando, você diminui isso, né? Porque você já fica ali, opa, não vou, né? Não vou fazer, o chefe tá olhando, fulano. Silmara, exatamente, a dispersão impacta nos resultados. Pois é. A Marlene respondeu: a empresa vai reter o profissional de resultados. Claro, com certeza.
Silmara, o que entrega além do esperado, com certeza. Exatamente. E aí, assim, o que que você está produzindo além do esperado para que, se por um acaso a sua empresa precise fazer cortes, ela decida reter, te manter lá? O que que você está fazendo para isso? O Ivan, os profissionais que entregam os resultados e ideias para ajudar na gestão. Exatamente, com certeza. Poxa, a empresa vai falar: caramba, esse cara aqui ele está entregando mais, ele está trazendo ideias, ele está gerando resultados. Poxa, eu vou perder um cara desse? Claro que não. Se na crise o cara está me ajudando, eu vou abandonar ele? Claro que não. Vai ser bom para todo mundo reter o cara. Vai ser bom para o cara que continua com o emprego, vai ser bom para a empresa porque ele está gerando resultados. Agora, por mais que você não goste do trabalho que você faça hoje, agradeça e honre essa empresa. Por quê? O que seria da sua vida hoje, em meio a essa crise, se você não tivesse esse emprego? Comenta aí. Como seria a sua vida hoje, no meio dessa crise, se você não tivesse esse emprego? Será que você iria conseguir um emprego tão rápido assim, no meio da crise que estamos vivendo? Então, seja o seu próprio chefe enquanto você está fazendo home office. A sua consciência tem que ser o seu observador, o seu chefe, para que você produza e entregue mais, tá? Então essa é mais uma dica. Outra dica, lembra que no começo eu falei que uma das maneiras com que a nossa mente ela é programada é pelo visual, são pelas imagens? Então, quando nós estamos em casa, a gente tende a ficar com uma roupa mais informal, não é verdade? Um shorts, uma camiseta, um chinelo, coisa informal e tal. Só que o seu cérebro está olhando para isso. Você já está na sua casa. Ele já tem uma imagem de que ali é um lugar de descanso e de lazer. Aí você coloca uma roupa toda confortável, toda despojada, informal. Você está programando no seu cérebro que você está à vontade, que aquele tempo é para descanso, é para lazer. Então procure usar roupas, mesmo dentro de casa, que te façam se sentir um profissional, que te lembrem que naquele momento você está cumprindo o papel de profissional e não de um dono ou uma dona de um lar. Entende? Então, se você trabalha de terno e gravata, por exemplo, você não quer ficar de terno e gravata em casa, não tem problema. Mas coloca uma camisa, pelo menos, coloca uma calça jeans, ou mesmo uma polo, alguma roupa um pouco mais informal que faça o seu cérebro entender que você está em um horário de expediente. E aí, com a imagem, porque o seu cérebro está vendo como é que você está vestido, ele olha e fala: opa, eu estou como profissional, estou vestido com o meu papel de profissional. Então agora é hora de produzir, é hora de trabalhar. Com certeza, gratidão a Deus sempre, até porque é Ele quem abre as portas para nós. Com certeza, né? Então, mais essa dica, a roupa, né? Isso faz diferença, porque está programando o seu cérebro pela imagem, ok? Muito bom, dica top, gratidão, mana. E uma última dica que eu tenho aqui, porque nós já vamos entrar na meditação, né? Quem quer meditar aí? Comenta aí já. Quem quer meditar? Enquanto eu vou dando a última dica aqui. A última dica é: sorria enquanto você está trabalhando. É isso mesmo. Eu faço até maquiagem. Show, Marli? É isso mesmo. Não é porque você está trabalhando em casa que você tem que ficar largado. O seu cérebro vai entender que você está ali no lazer, que você está no descanso, ele vai desfocar. Show de bola. Então, a última dica: sorria enquanto você está trabalhando, mesmo que seja um sorriso forçado, né? Mesmo que você fique ali no computador fazendo, mais sorria. Por que sorria, Pedro? Porque estudos comprovam que quando a gente sorri, que a gente usa os músculos da nossa face sorrindo,
o nosso cérebro, ele produz a endorfina e a serotonina, que é o hormônio são os neurotransmissores, né, neurohormônios do prazer, da felicidade, do bem-estar, né? Então, quando você está ali num local apropriado, no seu ambiente apropriado de maneira profissional que você organizou, quando você está com a sua agenda montada, as suas tarefas montadas bonitinho, quando você está se vigiando, é o seu próprio chefe, e quando você está com uma roupa adequada e você está ali sorrindo e produzindo, perdão, produzindo a endorfina, perdão, gente, deixa eu molhar um pouco a garganta. Quando você está produzindo a endorfina, o que o seu cérebro vai entender? Uau, essa atividade é prazerosa para esse cara. Então, eu quero trabalhar, vamos fazer mais disso porque isso é prazeroso, né? Aquilo vai te dar um prazer, ao invés de você ficar reclamando do trabalho que é chato, ao invés de ficar reclamando daquele cliente chato. Isso aí tá te gerando outros neurohormônios, né? Isso é fisiologia. Cada movimento, cada microexpressão do meu rosto, o movimento do meu corpo, ele gera uma química interna. E se é uma comunicação negativa, ele vai gerar cortisol, que é o hormônio do estresse, por exemplo. Isso não vai ser legal. Então sorria, porque vai gerar endorfina. E aí você vai ter um prazer, um bem-estar de fazer aquilo ali, mesmo que seja um sorriso forçado. Deixa eu contar uma pesquisa bem rápida e daqui a pouco a gente vai entrar na meditação. Um grupo de pesquisadores, se eu não me engano, dos Estados Unidos, eles foram fazer uma pesquisa sobre isso, né? Sobre as expressões e tudo mais. O que eles descobriram? Eles pegaram 100 pessoas e aí eles começaram a dividir por 3 grupos de 10 pessoas. Então eles, daquelas 100, tiravam 30 e separavam 3 grupos de 10 pessoas. E cada 10 pessoas, cada grupo, ficava em uma sala isolado de tudo. Uma sala fechada. Ficava só aquelas 10 pessoas. Em outra sala, mais 10 pessoas. Em outra sala, mais 10 pessoas. E aí, os pesquisadores entregavam para essas pessoas um texto. O mesmo texto para todos os grupos. Só que o primeiro grupo, ele recebia o texto e um lápis. Esse lápis, ele tinha que colocar aqui e segurar o lápis como se ele estivesse fazendo um bico. Assim, mais ou menos assim. Então ele ia ler o texto mentalmente, segurando o lápis fazendo um bico. Beleza, davam esse material para o primeiro grupo. O segundo grupo, eles entregavam só o texto. Somente falavam para eles lerem o texto. Show! No outro grupo, o terceiro grupo, eles entregavam o texto e um lápis, mas para esse grupo, eles tinham que colocar o lápis na boca como se simulasse um sorriso assim. Eles tinham que segurar o lápis dessa maneira, como se estivesse simulando um sorriso. Então, os 3 grupos com o mesmo texto. Depois que eles liam o texto, os pesquisadores iam lá e perguntavam para o primeiro grupo que estava com o bico, perguntava: esse texto aí, vocês classificam ele como negativo, positivo ou neutro? E aquele primeiro grupo, um texto negativo. Todos concordam? As 10 pessoas concordamos, texto negativo. O segundo grupo, que só recebeu o texto, esse texto é positivo, negativo ou neutro? Segundo grupo que só leu o texto, esse texto é neutro. O terceiro grupo, esse texto é positivo, negativo ou neutro? O terceiro grupo, com lápis simulando sorriso, classificou o texto como positivo. E aí os pesquisadores falaram, interessante, é o mesmo texto, né? Só mudou ali o lápis, a expressão. Por que isso? Chama mais 10, né? Mais 30 pessoas, dividiu e eles fizeram mesmo procedimento com centenas de pessoas. Centenas de pessoas. O que eles descobriram? Quando nós estamos com uma expressão negativa,
a gente olha para alguma coisa, seja um texto, uma situação, qualquer coisa que seja, interpreta aquilo como negativo. Porque a nossa expressão, a nossa comunicação não verbal, ela está gerando uma química interna negativa. Aquelas pessoas que classificaram o texto como neutro, eles estavam neutros, só leram o texto, o mesmo texto. E para o terceiro grupo, que estava com lápis simulando um sorriso, eles perceberam que todos os grupos que fizeram a pesquisa, né, leram o texto sorrindo, eles classificavam como positivo o texto. Olha só, por quê? Porque eles estavam simulando um sorriso. E aquela expressão gera uma química positiva no nosso organismo e a gente olha para aquilo ali de uma maneira positiva. Então, enquanto você estiver trabalhando ou fazendo qualquer atividade, simule um sorriso, porque você vai passar a ver a vida, as situações com uma visão mais positiva. E isso é cientificamente comprovado. Isso é fisiológico e biológico, né? A bioquímica do nosso corpo é químico. Não tem como você falar, não, não é. É uma pesquisa, tá provado cientificamente, é químico isso. Então, só para a gente resumir e entrar na meditação, essas foram as dicas que eu trouxe para vocês. Trabalharem melhor para quem está fazendo home office. E muitas dessas coisas vocês podem usar mesmo para quem não está fazendo home, né? Para quem está trabalhando na empresa, você pode usar, adaptar essas dicas, ok? Então, para quem está fazendo home, primeira dica, organize o seu ambiente de trabalho de uma forma mais formal, que você olhe para aquele ambiente e entenda que ali está com um ar mais profissional, te lembra o trabalho. Segunda dica é a sua agenda, né? Faça aí a sua agenda bonitinho, com as dicas que eu passei, que vai melhorar bastante. Terceira dica, seja o seu próprio chefe. Não é porque não tem ninguém observando que você vai ficar saindo e desfocando. Então, tenha a sua consciência, produza bem, produza mais, leve ideias para a empresa passar por essa crise de uma maneira melhor. Quarta dica, a roupa, né? Coloque ali uma roupa mais formal para o seu cérebro entender que você está incorporando o papel profissional. E a quinta dica, sorria, produza endorfina na sua vida, no seu corpo, né? Para você olhar para as situações de uma maneira mais positiva. Legal? Beleza? Comenta aí quem quer meditar, porque a gente tem 20 minutinhos. Quem quer meditar? Vamos lá. Amei, Pedro. Vou seguir o roteiro e te dou um feedback. Gratidão, Marlene. Segue, se seguir direitinho, você vai ver que muita coisa vai mudar. Só que, claro, é um treino, né? Não é fazer 1, 2 dias e parar, não funciona. Não, é treinar a sua mente para aquela nova rotina, para aquele novo roteiro. Então é a persistência de continuar seguindo isso aí. Marli, quero muito, legal. Vamos lá então. Vamos meditar um pouquinho, vamos relaxar. Show. Vou colocar a musiquinha aqui. Vocês me digam se estão escutando. Me dá um ok aí se vocês estão escutando a música, se tá bom, se tá alta, tá baixa. Me digam aí. Musiquinha vai ficar leve de fundo mesmo. Mas comentem aí se dá para escutar. Marlene, ok, legal. Show de bola. Ivan, ok, show, ok. Beleza. Então vamos lá. Bom, então agora eu te convido a sentar com a postura reta, os dois pés bem apoiados no chão, descruza as pernas, apoia as solas dos pés bem apoiados no chão. As mãos apoia nas coxas, tá? Postura reta e a gente vai começar fazendo a respiração de 4 tempos. Então a gente vai respirar contando até 4, segurar o ar contando até 4, soltar o ar contando até 4, tá? Não precisa se preocupar, eu vou conduzindo, é só você se deixar levar, ok? Então senta a postura. Eu te convido a fechar os seus olhos neste momento.
Vai relaxando o seu corpo. Vai preparando para a gente iniciar a nossa respiração. Vai soltando o ar. E respira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Respira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Respira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Isso, respira normalmente. Vai levando a sua atenção para a sua respiração. Presta atenção no ar que entra, no ar que vai saindo. A cada respiração, o seu corpo relaxa mais e mais. Nesse momento, você leva atenção para os seus pés e sente que eles vão relaxando. As suas pernas relaxam, toda a sua musculatura vai relaxando, se soltando, os nervos relaxam, relaxa o seu quadril. Apenas sinta essa musculatura relaxando, se soltando. Relaxa todo o seu tronco, as suas costas, os seus ombros. Você sente que o peso, aquela tensão, vai se dissipando e se dissolvendo. Seus ombros vão ficando leves, suas costas ficam leves. Seu pescoço relaxa, toda a musculatura do seu rosto relaxa, relaxa o maxilar, toda a mandíbula, desencoste os dentes. Apenas solte o seu maxilar, sinta o seu rosto relaxando. A sua testa relaxa, sobrancelhas. Isso. E você sente o seu corpo mais leve, mais solto, relaxado. E neste momento você percebe que a sua atenção está totalmente voltada para você, para o seu corpo. Se vier algum pensamento, tá tudo bem. Não precisa brigar com ele, apenas o observe e diga a ele: obrigado, agora pode ir. E apenas o deixe ir. E puxe novamente a sua atenção para o seu corpo, para a sua respiração. E você percebe que você está utilizando nesse momento todo o seu foco para focar no seu corpo, na sua respiração. E se algum outro pensamento vem, você repete o mesmo procedimento. Observe,
agradeça e o deixe ir e retome o seu foco. Você percebe que a cada momento que passa, seu foco fica mais e mais apurado e mais forte, porque você tem foco. Esse foco é seu, ele está dentro de você, basta você utilizá-lo para qualquer coisa que você quiser, para o seu trabalho, para uma conversa, prestando atenção, focado, para um lazer, usar esse foco para estar ali presente. Perceba isso, esse foco aumentando, aumentando, e você isso. Respira fundo, sinta esse foco fazendo parte de todo o seu corpo, respira. Ainda de olhos fechados, devagar, vai levando a sua atenção para as suas mãos. Vai mexendo as suas mãos devagar. De olhos fechados, vai mexendo os seus pés devagar. Mexe os seus ombros. Vai tomando consciência do seu corpo, do ambiente em que você está. E devagar vem voltando, abrindo seus olhos e esteja aqui, presente. Vai voltando, vai comentando quem já voltou, deixa eu saber quem já voltou. Comenta aí. Como foi para você a meditação? Aproveita já para ir comentando. Como foi a meditação? Como foi o conteúdo? Fez sentido? Você vai colocar em prática? Não vai? Como é que foi? Comenta aí que nós estamos chegando nos momentos finais da nossa live. Vamos lá, deixando aí os seus comentários para eu saber. Valeu a pena, foi produtivo, Marlene chegou, Mari, show de bola, muito bom, gratidão, a Mari comentando. Eu que agradeço a presença, minha amiga. Marli aqui, já voltou. Quem mais? E comenta aí como que foi esse assunto, fez sentido, né? Teve coisas aí que talvez você ainda não sabia, que você ou sabia não estava praticando. Deixa aí um comentário para eu saber como que foi. Alguém tem alguma pergunta, né? Se alguém tiver alguma pergunta, a gente tem uns minutinhos finais. Se alguém tiver alguma pergunta, também pode deixar. Enquanto vocês vão comentando, deixa eu adiantar que a nossa próxima live vai ser na terça-feira, tá? Agora a próxima live vai ser na terça. Vou trazer uma amiga, uma convidada muito 10, a Kátia Rodrigues, que também é coach. Ela é coach de carreira e ela vai trazer para a gente várias dicas de como inovar o seu trabalho na quarentena. Olha que bacana, né? Como fazer uma inovação no seu trabalho, ter novas ideias, produzir de uma forma nova, bacana. Então, na terça-feira, às 7 da noite, estaremos aqui novamente. A Marlene falando que o tema fez total sentido, racionalizou os procedimentos, gratidão, maravilha. José, gratidão, meu amigo. Então é isso aí, gente. Conteúdo sensacional, Tiago. Mas meu nome é Pedro, Marli. Tudo bem, não tem problema não. Conteúdo sensacional, claro, objetivo, fez total sentido, obrigado. Eu que agradeço, minha amiga. Gratidão, viu? Então, terça-feira que vem, às 7, trazendo aí a Kátia
com conteúdo maravilhoso de inovação no trabalho, tá? Como inovar o trabalho. Beleza, gente? Gratidão a todos, gratidão por estarem aqui, pela presença mais uma vez. Tenham todos uma ótima noite, fiquem com Deus e até terça-feira às 7 da noite, tá bom? Boa noite, tchau, tchau. Abraço.